Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aqui pelo YouTube. Começando aqui mais uma BitCall. Para quem não conhece a nossa BitCall, ela acontece aqui no YouTube da Let's Go Create. A BitCall é um programa que a gente tem às segundas-feiras, é um programa em que eu apresento e eu mostro as principais notícias que a gente tem dentro do mercado de cripto, dentro da Web3 e na tecnologia no geral, a forma como essas notícias da tecnologia impactam como a gente tem em Web3. E no final eu faço algumas indicações legais também. A primeira notícia que a gente vai falar aqui é essa que vocês estão vendo aí na tela. A Microsoft compra 2,85 milhões de créditos de carbono de solo. Nossa segunda notícia é essa aqui. A preocupação de bancos com stablecoins são mitos infundados, diz esse professor aí da Columbia Business School. Nossa terceira notícia que a gente vai comentar aqui hoje é a Intercontinental Exchange, empresa controladora da Bolsa de Valores de Nova York, que desenvolve essa plataforma de negociação de títulos tokenizados. A notícia mais importante que a gente tem em cripto nos últimos tempos e vamos comentar ela aí. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a Microsoft, né? A Microsoft ela compra esses 2,85 milhões de créditos de carbono e, cara, a gente tem essa questão da agricultura regenerativa, como tem sido citado aí na matéria. E, antes de tudo, eu queria comentar um pouquinho sobre qual que é o trabalho da Microsoft. A Microsoft, ela, assim, certamente todos vocês utilizam serviços e produtos da Microsoft já há muito tempo. A Microsoft está no mercado aí há décadas e ela é uma empresa que teve um papel fundador no que a gente chama de internet hoje em dia. Tá? A Microsoft, ela, quando a gente pensa em internet, quando a gente pensa em meio digital como um ecossistema integrado de pessoas no mundo inteiro que estão podendo se comunicar nesse meio digital, isso em grande parte é responsabilidade da Microsoft. E se a gente tem essa internet com tamanha centralização, isso em grande parte é responsabilidade da Microsoft, seja isso algo bom ou ruim, tá? A gente precisa reconhecer esses méritos, precisa reconhecer da importância que a Microsoft teve para o desenvolvimento da internet, do meio digital que a gente tem hoje em dia. A gente tem uma notícia, né, falando sobre créditos de carbono de solo. A gente tem que esse é o terceiro acordo da Microsoft com a Índigo, empresa que já tinha adquirido aí, né, 40 mil toneladas em 2024 e também em 2025. Crédito de carbono é interessante a gente pensar como uma forma de recompensar aquelas empresas e instituições que adotam boas práticas ecológicas. E, normalmente essas práticas são reduzindo a emissão de CO2 ou então capturando um CO2 que já existe e já está liberado na atmosfera. Essa forma de recompensar essa empresa é através de pontos. Esses pontos são os créditos de carbono. Então, quanto mais a empresa tem essas práticas ambientais, que são práticas ambientais boas, tá? Essas práticas de redução de emissão de CO2 e de captura de CO2 são práticas, em teoria, são boas para o meio ambiente. A empresa vai adquirindo pontos. Esses pontos são os créditos de carbono. E a empresa, com isso, ela vai tendo vantagens, né? A empresa vai tendo vantagens na indústria, no mercado mesmo. E como a gente viu aí, eles falaram também sobre a agricultura regenerativa. É interessante a gente pensar que a agricultura regenerativa, cara, ela é uma forma de você fazer o plantio, de você alimentar as pessoas através da agricultura, mas que não seja com um escopo destrutivo, ou pelo menos não tão destrutivo quanto a agricultura mais tradicional que a gente conhece. A agricultura regenerativa, ela visa, em seu processo de produção, ela visa recuperar ambientes que foram perdidos, seja pela destruição de matas para o plantio, né, esse tipo de coisa. Então, ela visa recuperar essas áreas e retornar para o meio ambiente de alguma forma. Isso pode acontecer a partir da própria empresa reflorestando, isso pode acontecer a partir da empresa pagando outras empresas e outras instituições para fazerem esse reflorestamento.
Então, isso acontece de diversas maneiras. Então, a partir disso, a empresa vai ganhando esses créditos de carbono, que são essas recompensas. Legal a gente falar que tem muitas empresas que falsificam créditos de carbono. Não estou dizendo que a Microsoft faz isso e que nenhuma empresa específica faz isso, mas existem várias, tanto no Brasil quanto no mundo, que realizam essa falsificação de créditos de carbono, que é basicamente, cara, você tem uma empresa e essa empresa realiza um determinado dano ambiental, mas o quanto de dano ambiental que essa empresa realiza está expresso em dados que são dados manipulados ou maquiados de certa forma. E aí ela recebe esses créditos de carbono porque ela está fazendo ali alguma atitude que beneficia o meio ambiente. Mas essa atitude que ela faz que beneficia o meio ambiente ela não vai ser tão significativa quanto aquele dano que ela causou. Então, ela vai estar recebendo os créditos de carbono e tendo essa vantagem na indústria, mesmo não de fato compensando aquele dano que ela realizou ao ecossistema. E cripto é uma forma interessante da gente lidar com isso, porque a gente pode tokenizar esses créditos de carbono, ou seja, a gente pode pegar esse crédito de carbono e expressar ele dentro de uma blockchain. E assim a gente tem uma infraestrutura muito mais transparente. Então a gente tem transparência sobre os dados que de fato tem a ver com como eu posso dizer, o quanto que essa empresa está emitindo de gases poluentes, o quanto que ela realmente está agindo em prol do meio ambiente e ter um ecossistema mais saudável. Aqui a gente vai para a nossa segunda notícia, que é a preocupação de bancos com stablecoins são mitos infundados, né? Como diz esse professor aí da Columbia Business School. E a gente tem que ele desmentiu 5 equívocos da indústria bancária sobre rendimento de stablecoins. Primeiro de tudo, cara, eu queria comentar sobre o que são as stablecoins. Talvez você já tenham visto as vezes em que eu falei disso nos podcasts nossos do Let's Go Create aqui no YouTube, nosso próprio curso também é mencionado, mas stablecoins são basicamente criptomoedas que são criadas para serem mais estáveis do que as criptomoedas tradicionais que a gente tem. O que eu chamo de criptomoeda tradicional? O Bitcoin, o Ethereum, o Cardano, Solana, todas essas são criptomoedas tradicionais. São extremamente voláteis. Tem investidores, tem negociadores que não gostam dessa volatilidade tão grande. Então, essas pessoas vão procurar criptomoedas mais estáveis e essas são stablecoins. Então, são criptomoedas criadas cujo preço delas é lastreado no preço de outro ativo. E esse outro ativo normalmente é um ativo mais estável. Pode ser uma moeda fiduciária, né, igual real, dólar, libra, peso, e também pode ser uma reserva de valor mais significativa, mais enraizada, como ouro, por exemplo. Então, você pode ter uma stablecoin cujo preço dela varia de acordo com o preço do dólar, da libra, do peso, assim como você pode ser uma stablecoin cujo preço dela varia em relação ao ouro, tá? Aí existe um cálculo matemático complexo ali, né, sobre como ocorre essa valorização, mas é um ponto importante da gente falar que nem sempre também essa valorização acontece da forma mais justa possível. Tem empresas que essas empresas criam as stablecoins e para sustentar toda aquela proposta, para ter um ativo para criar um ativo que é lastreado em outro ativo mais estável, essa empresa precisa ter uma quantidade desse ativo que é mais estável para que a proposta seja sustentada de fato, né? E para que quando você compra essa criptomoeda, você saiba que o preço dela está realmente lastreado em uma coisa que já existe. Mas o lugar onde essa coisa que já existe são as reservas. Essas reservas, onde estão os ativos mais estáveis, nem sempre são reservas auditadas, nem sempre são transparentes. Então, existem empresas que criam stablecoins, projetos, né, fundações de cripto, em que criam essas stablecoins e não têm as reservas suficientes. Então, se for uma stablecoin lastreada em dólar, por exemplo, ela não tem essa quantidade de dólar quanto devia ter para lastrear o preço das stablecoins. Então, cara, isso é basicamente uma fraude. Quando alguém percebe essa fraude,
a bolha começa a se estourar, todo mundo percebe que aquilo é algum esquema para algum agente mal intencionado ganhar dinheiro, e que essa stablecoin não era de fato, né, não era de fato lastreada, não tinha uma proposta verdadeira. E esse problema das reservas, cara, para mim é o problema mais sério das stablecoins. Mas quando a gente vê a preocupação dos bancos e das instituições quanto a isso, não é só quanto a stablecoins, mas é quanto a cripto no geral. A gente sabe que cripto a longo prazo, tá? Cripto é uma ameaça ao sistema bancário, às instituições financeiras tradicionais que a gente tem, porque é uma lógica descentralizada, uma lógica de automação em que você não precisa de uma instituição mediana o dinheiro que eu vou repassar para você ou que você vai repassar para mim, por exemplo. Então, se a gente elimina esse intermediário através da blockchain, os bancos perdem a sua utilidade. Não acredito que os bancos podem realmente acabar algum dia, mas a soberania dos bancos sobre o sistema financeiro fica severamente ameaçada com o mercado de cripto. Tá? A gente tem aqui nossa terceira notícia, que nomeia aqui a nossa BitCall de hoje, que a Prefeitura de São Paulo lança um curso focado em metaverso, Web3, tecnologias emergentes, como também VR, AR. A gente vai entender logo mais o que é isso, tá? Inclusive, essa escola que a Prefeitura está lançando é uma escola que vai dar cursos do dia 3 de fevereiro até o dia 15 de abril. Quem se interessar pode conferir essa matéria, a matéria da Cointelegraph, e acessar os sites oficiais para entender como fazer parte disso. Prefeitura de São Paulo, inclusive, você tem que ser de São Paulo, mas a ideia é basicamente trazer um conhecimento ali, um conhecimento gratuito para pessoas se interarem sobre sistemas de metaverso, Web3, realidade virtual, realidade aumentada. É importante a gente notar que são duas coisas diferentes, tá? A realidade virtual, o VR, é diferente do realidade aumentada, o AR, né? Realidade virtual é você colocar um óculos e esse óculos te transporta para outro mundo que não é aquele ambiente em que você está. Ele te transporta para um mundo que é um mundo fictício, pode ser normalmente um joguinho de uma montanha-russa, por exemplo, pode ser você mergulhando no fundo do mar, então ele te transporta para um ambiente que você não está. E a realidade aumentada, você coloca óculos, você vê tudo que você já está vendo na sua frente, mas com itens ali que você pode manipular, né? Então podem ser aplicativos que você vê, podem ser sites que você manipula, vídeos que você vê e você vai interagindo com isso em tempo real. É basicamente bem parecido com aquele óculos Edith que o personagem do Homem de Ferro utiliza nos filmes, que ele tem um óculos que aparentemente é um óculos normal e ele está vendo o que realmente está na frente dele, só que é uma projeção ali de alguns itens que ele pode ir interagindo e visualizando, né, em tempo real. Então a Prefeitura de São Paulo vai estar oferecendo cursos que incluem isso, metaverso, Web3 inclui blockchain, inclui criptomoeda, inclui Bitcoin, esse tipo de coisa. Realidade virtual, realidade aumentada, e vocês podem conferir isso que está acontecendo aqui por essa matéria da Cointelegraph. Inclusive, é um projeto feito em parceria com a Tokenation. A Tokenation faz eventos grandes de cripto todo ano, né? A gente teve o Tokenation ano passado, foi um pouco antes do Blockchain Rio. A Tokenation, que é o antigo NFT Brasil, pessoal de cripto aí, pessoal de Web3, vai saber do que eu estou falando. Então, a gente vai passar aqui agora para a nossa última notícia, que, cara, a notícia mais importante que a gente tem em cripto nos últimos tempos. A Intercontinental Exchange, a empresa controladora da Bolsa de Nova York, desenvolve uma plataforma de negociação de títulos através de tokenização. Tá? Essa plataforma vai ser de negociação 24/7. O que acontece? O mercado tradicional, que a gente chama, o mercado tradicional funciona por uma lógica em que você tem determinados horários para que você tem determinados horários para negociação
dos ativos financeiros acontecer, entendeu? Então, você tem uma hora ali na manhã em que a bolsa abre e você tem uma hora à noite em que a bolsa fecha. Você só consegue negociar nesse tempo. E quando a bolsa está fechada, que normalmente é de noite, né, na madrugada, início da manhã, é um momento em que os investidores têm não só para descansar, mas também para repensar suas estratégias de investimento, né, analisar aquelas movimentações do mercado do dia e se preparar para o que vem em seguida. Já em cripto é totalmente diferente. Em cripto você tem a negociação 24 horas por 7. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você não tem essa pausa para os investidores, pô, vou respirar aqui, vou acalmar para que eu consiga repensar minhas estratégias. O mercado de cripto é muito mais dinâmico, ele acontece o tempo inteiro e ele não para, absolutamente não para. É essa mesma lógica que a Intercontinental Exchange está querendo trazer para o mercado tradicional, né? É uma lógica bem interessante e que vai ser uma plataforma de negociação que essas negociações vão ocorrer dentro de blockchain, através de ativos tokenizados, e vão ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não quer dizer que a bolsa inteira vai migrar para isso, mas, por enquanto, essa plataforma apenas. Isso traz algumas vantagens como, por exemplo, a gente tem mais liquidez, a gente tem mais inovação, porque é uma instituição financeira extremamente importante se integrando a uma tecnologia relevante, que é a tecnologia blockchain. Que mais? A gente tem integração com esses protocolos, né, blockchain, como eu falei, e a gente tem uma valorização do mercado de cripto, que é esperada, já que é mais uma instituição financeira que está usando blockchain, e com isso a gente tem mais atenção dos investidores e tal, sendo voltada para essa tecnologia blockchain. A gente ainda não tem muitos detalhes de como que vai ser essa plataforma, em que rede blockchain que vai ser, mas vamos esperar as próximas notícias, cara. E se for um tema que vale a pena destrinchar mais ainda aqui, pode ter certeza que faremos mais uma BitCall falando sobre esse assunto aqui, e tenho certeza que vai ser muito produtivo. Como eu falei, a notícia mais importante que a gente tem aí nos últimos tempos dentro do mercado de cripto, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa newsletter, que é a indicação que eu disse que eu ia fazer ao final do nosso vídeo, que é a newsletter do Let's Go Create. É uma newsletter escrita por mim e, cara, o texto da última semana foi exatamente sobre isso. Wall Street descobriu o tesouro das blockchains, o que a nova plataforma da Bolsa de Valores de Nova York significa para o mercado de cripto. Então, eu comentei sobre as reflexões que eu tenho sobre esse assunto, assim como eu faço em todas as nossas edições da nossa newsletter, tá? É uma newsletter que sai toda quinta-feira, e, cara, é uma newsletter gratuita, com conteúdo muito legal. O pessoal tem tido um feedback bacana sobre o nosso trabalho na newsletter. Eu sempre trago um conteúdo informativo, e o conteúdo principalmente é reflexivo também. Então aqui você não vai ver só as notícias, mas você vai ver uma reflexão por trás disso, referências, esse tipo de coisa. Então, fortemente recomendo que vocês se inscrevam na newsletter do Let's Go Create ali no Substack. Realmente vale muito a pena para quem quer aprender mais, quem quer se aprofundar. E com isso eu me despeço aí de vocês. Que seja uma ótima semana para todo mundo, muito proveitosa, e sempre vão acompanhar e estudar tudo que está acontecendo no mercado. Até mais, pessoal. Até a próxima segunda-feira em que a gente retorna com a BitCall.